Com o vídeo de hoje, eu quero iniciar com todos vocês que me assistem aí pelo YouTube, pela internet, iniciar com vocês uma longa jornada dentro do mundo da história acadêmica ou o mundo de nós historiadores. Para iniciar essa jornada nesse mundo dos historiadores, eu quero iniciar essa série de vídeos tratando de historiadores com um historiador importantíssimo para a compreensão da história do século XX, mais precisamente da história contemporânea. Bom, esse historiador é Eric Hobsbawm. E para muitos, um erro comum quando estamos falando de Eric Hobsbawm é tratá-lo como um professor inglês. Na realidade, Eric Hobsbawm é um historiador, um educador de origem africana. Eric Hobsbawm nasceu no Egito, mais precisamente na cidade de Alexandria, em 1917, ano, inclusive, importante para a própria história do século XX, da idade contemporânea, da era contemporânea, que foi a Revolução Bolchevique de outubro de 1917. Ou seja, o próprio Eric Hobsbawm, um historiador marcadamente marxista, à esquerda do pensamento ocidental, nasceu no ano de 1917, ano importantíssimo para a história do comunismo e do ideário socialista, com a tomada do poder na Rússia e a construção da União Soviética. Mas qual é a importância de Eric Hobsbawm, desse historiador, para nós acadêmicos, nós estudiosos e amantes da história? É como dito no início deste vídeo, a produção historiográfica, a produção intelectual de Eric Hobsbawm, ela perpassa vários momentos da história da humanidade, marcadamente da história ocidental. Eric Hobsbawm faz uma análise minuciosa, complexa da história europeia em seus vários momentos históricos. E, para isso, ele faz uso de uma metodologia de um levantamento apurado de dados, principalmente de dados econômicos, e aí se explica, inclusive, a sua orientação marxista. Geralmente, os historiadores marxistas, os historiadores que escrevem, produzem livros, eles, segundo uma orientação marxista, eles, no conteúdo destes livros, eles colocam uma imensidão de dados quantitativos econômicos. Ou seja, geralmente, os historiadores marxistas, e Eric Hobsbawm é um deles, tem como característica, na sua produção historiográfica, na sua produção intelectual, apresentar dados, muitos dados de origem, de conteúdo, de cunho econômico, para tentar compreender a história a partir das relações econômicas ou político-econômicas, mais precisamente. Essa é uma predileção da maioria dos historiadores marxistas, e Eric Hobsbawm não foge a essa regra. Os seus livros estão carregados de dados quantitativos de cunho econômico, político-econômico. Como dito anteriormente, a obra de Eric Hobsbawm é extensa, abrange vários momentos da história europeia, desde a modernidade até os dias atuais, na pós-modernidade. Alguns dos seus livros são classificados, são denominados por ele como as eras. E daí as obras
a Era dos Impérios, a Era das Revoluções e a Era do Capital também, e a principal obra de Eric Hobsbawm, que inclusive está aqui na minha mão, é a chamada A Era dos Extremos, ou como ele chama também o livro O Breve Século XX. E como o título já diz, A Era dos Extremos, um verdadeiro clássico da historiografia contemporânea, é a análise minuciosa, completa de Eric Hobsbawm, o seu olhar sobre todo o século XX. Todos os mais importantes acontecimentos do século XX são abordados nessa obra, são abordados por Hobsbawm, como a construção da União Soviética e a anterior Revolução Bolchevique, as duas guerras globais de 1914-18, 1938-1945, que Hobsbawm entende ser uma única guerra, e na realidade o autor tem razão. As duas guerras devem ser compreendidas como um único conflito que tivera um pequeno período de paz, digamos assim, de trégua, mas essas duas guerras, esses dois conflitos globais, eles devem ser compreendidos como um único fenômeno histórico. Nós temos a Guerra Fria, nós temos o processo de descolonização dos países asiáticos, africanos, a Revolução Cubana, o neoliberalismo, o welfare state, né, o estado de bem-estar social surgido na década de 70, ou o keynesianismo, e até chegarmos ao colapso da União Soviética, o fim da Guerra Fria, né, e a unificação alemã em 89, o fim da Guerra Fria, como eu disse, o colapso da União Soviética em 1991. Ou seja, essa grandiosa obra de mais de 500 páginas, ela conta praticamente toda a história do século XX. Mas Eric Hobsbawm não se prende apenas ao século XX. Hoje, Hobsbawm ele se volta também para os fenômenos da atualidade, do mundo pós-moderno, como as questões da globalização, as questões do terrorismo. Na abertura do vídeo vocês puderam ver a capa de um dos seus livros mais recentes, tratando destas questões. Ou seja, apesar de ser um historiador com mais de 80 anos de idade, apesar de ser um historiador que ainda se prende a um olhar marxista da história, para muitos ultrapassado, assim como o próprio ideário marxista ou socialista, mas tem que se salientar que o marxismo, a produção historiográfica de caráter marxista, ela tem sim um grande valor, e um exemplo é Eric Hobsbawm, né? Apesar disso tudo, ele é um historiador importantíssimo, e ainda hoje, nos anos, né, no século XXI, em 2008, se mantém, né, um pensador de grande relevância, um pensador sempre atual, que vale a pena ser lido. Então, fica aqui a dica de leitura, dica de compra de livro aí para o Natal que se avizinha. Leiam Eric Hobsbawm. E o livro que eu indico a vocês é exatamente a grande obra de Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, né? Que vocês podem encontrar em qualquer uma das grandes livrarias do Brasil. Nos próximos vídeos, nós vamos conhecer outros importantes historiadores.